Alô Henrique, prazer novamente estar aqui com vocês da Rede Prêmio News, trazendo informações da área condominial, questões importantes inerentes à vida do dia a dia do condomínio. Para você, síndico, morador, estamos aqui à disposição. Bem, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Daniela Monta. Satisfação, doutora? Prazer. O prazer é todo meu. É uma especialista, advogada especialista na área também do direito condominial e imobiliário, que está aqui hoje para trazer informações numa questão muito polêmica que alguns condomínios se discutem diante das normas, das leis, que vamos falar hoje sobre o tema de acessibilidade. Bem, é uma questão que a gente sabe que muitos condomínios hoje, alguns mais novos, estão sendo adequados já de uma forma diante com a construção, porque as construtoras hoje já existe a norma desde 2000 e elas são já obrigadas, as construtoras, a adequar o condomínio nesse sentido. Mas nós sabemos que existem diversos empreendimentos, edificações antigas, que têm essa problemática de se adaptar de acordo com o que realmente a norma assim determina. Então, doutora Daniela, diante dessa situação, você que tem essa experiência que você tem na área de condomínio, como é que está hoje? Como é que está essa situação de você depara com um cliente seu, um condomínio? Pode ser ele, claro, às vezes mais novo, uma construtora, que não seguiu as normas, como proceder em relação às construtoras. E no caso de obras mais antigas, antes da norma de 2000, o que fazer? Como poder adequar isso aí? Como é que está essas questões no dia a dia do condomínio aí? Olá, os telespectadores, doutor Anderson, é sempre um prazer falarmos sobre temas tão importantes sobre condomínio. Relacionada à acessibilidade, inicialmente é bom ressaltarmos que tem a lei brasileira de inclusão aos deficientes físicos, mentais, qualquer tipo de deficiência. E isso visa, essa lei, garantir acessibilidade aos direitos e garantias que a própria Constituição impõe a essas pessoas. E dentro dessa lei tem o artigo 58 e recentemente tivemos a ministra Carmen Lúcia, que ela regulamentou de fato sobre essas obras das construtoras que estão fazendo esses novos empreendimentos edilícios e falando sobre também as multas, algo que é muito importante nós destacarmos. Sim, importante, Então a gente sabe, doutora, que diante dessa norma e o decreto que a ministra Carmen Lúcia solicitou, vai ter um prazo, de adequação em relação a isso. Mas vamos pensar no seguinte detalhe, vamos pensar no condomínio. Aqui existe um síndico, que é um condomínio mais antigo, que não está adequado, antes de 2000, não está adequado à norma. Ou seja, não há nada que possa haver uma acessibilidade. E aí você pode ter já um morador que já esteja lá, houve uma fatalidade, alguma situação mais grave na vida dele, e aí, claro, ficar aí com problema de mobilidade, Como é que pode aí, o caso, o condomínio, através do síndico, como é que poderia agir? Como é que vai ter que se fazer para agir? É possível que, obrigatoriamente, qualquer edificação tem que ter acessibilidade, tem que dar um jeito? Como é que é esses limites, nesse caso de edificações, antes da norma? Vamos pensar primeiramente assim. Ok, antes da norma. Primeiro ponto, verificar e fazer um estudo de viabilidade técnica. Certo. Por quê? Através desse estudo de viabilidade técnica vai ficar comprovado se de fato, estruturalmente, o condomínio tem condições de fazer essa adaptação. Perfeito. Porque se não for viável, infelizmente não tem como. Porém, se restar comprovada a obrigatoriedade que é viável, não tem como. Realmente o condomínio vai ter que fazer essa adaptação. E caso não seja feita, doutor, pode sim incorrer em alguma ação judicial. Sim. E ali vai ter uma obrigação de fazer, e dependendo, vai restar até danos morais, porque é questão de lei. E se tem uma viabilidade, deve ser cumprida, porque tem que ser respeitado os direitos dessas pessoas também que têm essa dificuldade, ou de locomoção, ou algum tipo de deficiência. Perfeito. Porque você tem que igualar os direitos. Perfeito. E tem que lembrar também que um dia você pode precisar, pode acontecer algo com você, ou que tem alguma mobilidade ali temporária, que você isso não consiga, também. Isso é muito importante. Porque a gente tem a premissa que a gente sempre do direito de propriedade, A pessoa comprou, ela tem que ter o direito a chegar na unidade, no apartamento dela. Nós temos decisões judiciais, por exemplo, de condomínios que não querem nem adequar uma vaga de deficiente físico, que hoje existe uma norma, A norma diz que parece que 5%, dependendo, tem que haver a vaga para deficiente. A vaga deficiente ela tem que ter uma prioridade, tem que ter um espaçamento maior, existe norma para isso. Ela tem que ter rampas de acesso aos elevadores, Então, existem diversas questões que
que, claro, os engenheiros aí capacitados, que conhecem a norma, né, e fazem a cumprir, podem aí auxiliar o síndico para o condomínio para que realmente se cumpra essa norma. É claro que há situações possíveis, né? Sim. A gente estava aqui conversando antes da entrevista, um caso, por exemplo, de um edifício que você reside, né? Sim. Que você tem um problema, então é interessante colocar essa situação. É até uma questão pessoal que é interessante. Sim. Porque o que acontece? Tem o elevador, mas vai apenas até o térreo. E a garagem é no subsolo. Só que estruturalmente, no meu condomínio, não tem como você colocar o elevador que vá até o subsolo da garagem. E também não tem como colocar rampa. Então, infelizmente, é escada. Mas nesse caso, ficou comprovado através de um estudo, viabilidade técnica, que não é possível. Então, infelizmente, não há o que fazer. É de caso a caso. Depende. Tem que ser. E tem outro porém, doutor Anderson, Sim. que daqui para frente, relacionado aos novos empreendimentos que estão surgindo, as pessoas que compram as unidades com vaga vinculada, ela pode requerer a substituição por uma vaga de acessibilidade. Isso é muito importante, porque essas questões podem haver alterações, porque a vaga vinculada, normalmente ela tá elencada, inclusive, na certidão de ônus de propriedade, né? E já há decisões nesse sentido que pode haver aí uma alteração de vaga, né? Porque já há casos que a pessoa, eu vou comprar a unidade tal e está numa vaga que não tem acessibilidade. Então pode ser que o condomínio, ou diante de uma ação, consiga fazer essa transferência aí, e aí conste isso, inclusive, na certidão de ônus, né? Diante da necessidade. E né? uma sugestão que eu dou também para os condomínios, os síndicos que estão nos assistindo, os próprios condôminos, Sim. que eles já levem para a Assembleia, de repente, para conversarem, debaterem sobre algum fundo, de repente, de acessibilidade, para já ir fazendo aquela reserva, porque a norma, esse decreto que nós estamos mencionando, que a ministra foi publicado ano passado. E você tem 18 meses aí, ou seja, até janeiro, para se adequar e não sofrer, quando chegar ali a fiscalização, não sofrer as penalidades. E adequar é tanto na parte externa, que envolve calçada, isso vai fazer parte do condomínio, como na parte interna, né? Há situações, por exemplo, que hoje o CREA, né, e alguns órgãos de fiscalização governamentais e municipais estão fiscalizando os condomínios para essa adequação, inclusive notificando para que realmente comecem a tomar providências, né? Diante, claro, como a doutora bem colocou, na questão de viabilidade técnica de realmente poder adequar essas condições. Bem, doutora, mas nós falamos aqui sobre os prédios aqui mais antigos, né? Que a gente teria que ver essa viabilidade, porque antes da norma, em 2000, né? Então, nós sabemos que temos situações, por exemplo, agora, de condomínios que são entregues pelas construtoras, e essas construtoras incorporadoras não se adequam à realidade dentro das normas e os padrões técnicos do que traz, por exemplo, a norma 9050, que trata sobre a questão de acessibilidade. Bem, nesse caso, então, você síndico recebeu um empreendimento, e aí tem uma pessoa, né, deficiente, comprou, ou que não tem também, mas a adequação ela tem que existir, porque quando a gente fala deficiente, não é só o caso de morador, não. O visitante, uma pessoa que possa ter, tem que ter o acesso, né? Vai visitar um parente, um pai, uma mãe, e aí ele também tem que ter esse acesso. A gente fica muito preso à questão só quando há um morador. Não, isso vale para todos, né? Para a acessibilidade daquelas pessoas também que são estranhas ao condomínio, né? E aí, em relação à construtora, então, está lá o problema instalado, como é que eu poderia aí fazer em relação a ela? O condomínio paga por isso, executa, o condomínio notifica, aciona. Como é que tem sido feito isso aí, doutora? O que acontece? Normalmente, o que se deve fazer é uma notificação primeiro à construtora, porque é obrigatório por lei. Então, Certo. se é obrigatório esses novos empreendimentos que estão vindo, não há o que se discutir. Observa ali a garantia e notifica. Infelizmente, se não for feita a modificação, vai ser demandada uma ação judicial. Mas, doutor Anderson, é importante alertar aos futuros proprietários que têm essa dificuldade na locomoção, na sua mobilidade, os deficientes, que eles têm direito, antes de iniciar a obra, de fazer um pedido por escrito, mencionando ali dentro do possível quais são as adaptações necessárias. Perfeito. E é obrigatório a construtora
fazer essa adequação. Perfeito. E tem ainda um outro porém, porque o que acontece? É necessário, fundamental, que seja observada essa questão. A gente sabe, tem condomínios, a gente trabalha, né, e a doutora também tem alguns condomínios nesse sentido, que tem esse problema já com construtoras, né? Não houve uma adequação, e aí a gente, diante de um laudo ou um parecer técnico de um engenheiro que traz, dizendo que a norma não está sendo cumprida à risca, a gente consegue, né, doutora, notificar a construtora para que ela tome providências. Caso não tome, o condomínio, diante de uma necessidade maior e uma urgência, pode conseguir também, através de um processo por meio de liminar, para que a construtora execute, mostrando a real necessidade das pessoas com deficiência que não foram cumpridas a norma, ou, se for o caso, até o condomínio executar, né, porque nós fazer o serviço diante da regularização e da necessidade, e aí pedir uma ação indenizatória, né, diante dos gastos que vai haver em relação à empresa. Então, pessoal, a acessibilidade, de uma maneira geral, ela realmente tem que ser cumprida, tem que ser observada. Nós sabemos que é um problema de locomoção de pessoas com deficiência, e aí a gente fala de diversas deficiências, né? E é uma questão social, que as pessoas têm que ter consciência e entender que isso faz parte, né? Não só isso também, pessoas com problema de visão, né? Como é que vai ser feito, e aí entra naquelas questões também até de animais, né? A pessoa que tem um cão-guia, por exemplo, e aí tem condomínios que proíbem, por exemplo, a entrada de animais no condomínio. Você não pode proibir um cão-guia, né? Então, assim, existem questões inerentes à acessibilidade que devem ser estudadas, que devem ser avaliadas, para que as pessoas realmente possam aí adentrar suas unidades ou visitar os parentes, assim como for. Então, cabe ao condomínio, cabe ao síndico ler, entender essas normas de acessibilidade, para ver se está dentro dos padrões. Que aí, a partir do decreto, imagino eu, que vence, começa a valer diante do prazo que foi dado 18 meses, em janeiro de 2020, então pode começar a haver aí, claro, uma determinação, fiscalização dos órgãos competentes, no sentido de multar e exigir que seja cumprida, né, dentro dessas situações. Agora, lembrando que tem que já ser feito, né? Tem que não dá ser para esperar, feito. não. O prazo é para isso, executar antes, né? Inclusive, já tem ações judiciais que obrigam o condomínio a realizar essas obras de adaptação. Isso. Porque não tem que querer. Muitas vezes, por eles serem minoria, leva para a Assembleia, doutor, e eles não veem a necessidade de aprovar. Perfeito. Então, o condômino se vê ali constrangido, entra com a ação e tem várias obrigações de fazer. Isso. São Até porque gera um gasto para o condomínio. Gera. E aquela história, para que eu não preciso, para que eu vou pagar para isso, né? E cai aqui nessa questão. Doutora, nosso tempo já está se encerrando, né? A gente passa rápido, né? A gente tem muita coisa para falar e trazer informações, mas agradeço imensamente essa participação, tá? Estamos aqui à disposição e queremos sempre trazendo novidades, né? E vou lhe convidar outras vezes futuras aqui para poder participar com a gente aqui e trazer informações na área condominial. Virei. Se gostaria de deixar algum contato, alguma observação, fique à vontade. Sim, é um prazer sempre estar aqui, doutor. Obrigado. Virei novamente. Meu e-mail, daniela.rodriguesmota@gmail.com, Daniela com Y, e no Instagram, Daniela Rodrigues Mota, tudo junto, .adv. Quiserem tirar dúvidas, gente, tá aí os contatos então, tá bom? Pessoal, obrigado, satisfação. Henrique, meu amigo, é com você.